Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e que com eles possamos agir de acordo com as leis divinas para a nossa própria felicidade. Queridos amigos que nos assistem, que nos ouvem nesse instante, pedimos para que o nosso Mestre Jesus possa abençoar, iluminar a todos os amigos, almas que estão nesse instante junto com todos. Queridos, o nosso estudo dessa noite é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item Sede Perfeitos. A primeira pergunta que faríamos para uma reflexão seria as seguintes perguntas: Sede perfeitos como vosso Pai, é o título do Evangelho. Eu perguntaria e cada um poderia pensar no recolhimento de sua consciência. Onde, como e quando? Onde foi a última vez que realizamos algum ato de benevolência para com o nosso próximo? Como isso, de que maneira foi feito? Quando realizamos pela última vez? E a última pergunta: desde quando somos espíritas? Serve para iniciar o nosso estudo e o nosso diálogo. O Evangelho inicia com a máxima: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino de Deus. Evidentemente que o Divino Rabi não queria colocar a todos os seus discípulos uma condição de ser na fase infantil da sua caminhada. Essa mensagem traz no seu seio, querendo demonstrar sobre a pureza de coração, algo tão presente em nossas crianças, os nossos filhos, sobrinhos, netos, ou quando nos deparamos com aquela multidão de crianças brincando, felizes, em pequenas rodas, em pequenos parques, e ali caminham uns com os outros, dividem, compartilham e fazem a partilha da alegria indistintamente. Já bem lá na Grécia Antiga, na Grécia 450 anos antes de Cristo, houve a seguinte imagem, conhecido como o Discóbulo de Miron, uma construção de arquitetura, em que aquela imagem demonstrava para os gregos, trazendo também como um símbolo do movimento para os profissionais da educação física, um símbolo de vigor, de energia, de vitalidade, representado também na prova física, simbolicamente falando, do pentátulo, em 10 provas. Mas da mesma forma, do pentátulo da Grécia, da parte física, todos nós participamos por décadas no pentátulo, não para vencermos, sobrepor os obstáculos físicos, mas para vencer aqueles obstáculos que todos nós, todas as almas, rumos à perfeição, queremos ultrapassar. Nesse símbolo do pentátulo, há a questão do equilíbrio e da harmonia entre a mente e o corpo. E já na Grécia havia a retórica de arte de falar bem, introduzida por lá desde os sofistas da sabedoria, Sócrates e Platão.
mas o que há de mais importante dos caracteres da perfeição que o Evangelho nos convida. Em São Mateus, inicia da seguinte forma: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, o que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Em São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Só por esse convite no Evangelho de Mateus, presente em todas as escolas cristãs do nosso planeta Terra, já poderia ser um grande ensinamento sobre caracteres da perfeição. Porque enquanto leis, regras, diretrizes em que o homem tenta colocar na legislação do mundo material, existem regras e leis morais que todos nós deveremos seguir para a nossa própria evolução, para a nossa própria felicidade como ser, como alma, independentemente daquilo que o outro, alguém, poderá nos dar como recompensa e como troca. Fazendo a diferenciação dos publicanos, que fazem as mesmas coisas, de acordo com seus interesses. Mas o homem de bem não busca ser reconhecido, não busca o reconhecimento dos homens, mas tem consigo um prêmio, um troféu da sua consciência tranquila. Sedes perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Há uma diferença de uma possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Não é a perfeição absoluta do Criador de todas as coisas, de todo o universo, o grande arquiteto do nosso cosmos universal. Mas é uma possibilidade de sermos perfectíveis dentro da possibilidade da evolução de cada um, de cada ser, em cada tempo, em cada época, diante da nossa jornada de milênios como alma, como espírito, aproveitando as lições necessárias que nos são dadas, oferecidas como oportunidades de crescimento e desenvolvimento mais do que cognitivo, mais do que emocional, um crescimento e desenvolvimento espiritual, visto que somos seres espirituais em momentos temporários num corpo material e carnal. Então haveria dessa perfeição uma diferença enorme da criatura e o Criador. Não há como chegarmos a essa perfeição do nosso Pai, mas temos a possibilidade de sermos perfectíveis dentro da nossa possibilidade, criando em nós seres melhores. A humanidade é suscetível e é nós, homens, que mais nos aproximamos da divindade. É como se fizéssemos uma escala simbólica da distância do reino animal até nós, como condições de homens, a nossa distância a ser percorrida entre nós e o Criador. E o que consiste essa perfeição que Jesus tanto convidou nessa passagem do Evangelho? Em amarmos os nossos inimigos, fazermos os bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Haveria essa possibilidade, desde hoje, amanhã e sempre, iniciarmos essa prática transcendental de compreender as nossas limitações e a limitação do outro, que ainda não chegou talvez a um nível de compreensão de mundo,
de mundo extrafísico, em que talvez muitos de nós ou de vocês já chegaram a entender que o universo faz parte e nós pertencemos a esse universo e devemos dar a nossa contribuição independente de que o outro, alguém, uma empresa ou pessoa, as coisas materiais irão nos dar como resposta. É um dever compulsório diferente de um querer espontâneo. Um dever compulsório é como se fosse uma obrigação em que as leis, os homens, pudessem introduzir a bondade, o perdão, a benevolência, por estatuto e regras. A chegar a um instante, dentro da nossa caminhada, de ter isso em mente como um querer espontâneo da nossa alma, de querer o melhor para o outro, mesmo se porventura não receberemos nada em troca, porque estaremos oferecendo ao Criador, a todos os filhos do Pai, o mesmo benefício que queremos para a nossa alma, para o nosso espírito. A essência da perfeição, o Evangelho nos traz uma máxima que estaria em sua mais ampla representação na caridade, na acepção da palavra, porque implica a prática de todas as outras virtudes do homem. E quais esses elementos dessa verdadeira caridade? Que seriam a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Quando iniciamos esse processo de indulgência com os erros do nosso próximo, um devotamento como pai, como filho, as coisas que não nos pertencem, mas endereçando ao nosso Criador. Essas regras sublimes da caridade é o que tem mais de perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, que quer que os seus filhos possam um dia seguir esse mesmo princípio. No item 3 do Evangelho, traz bem explicitamente a explicação do que é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Na questão do Livro dos Espíritos, número 886, qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos da Codificação responderam a Kardec: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei ou se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada de uma queixa contra ele, contra você. Enfim, faz aos outros, tudo que desejaria que lhe fosse feito. Quando iniciamos em nossa mente, em nosso coração, damos um grande passo rumo a essa perfeição do homem de bem. Não como Criador, não como Jesus, mas como um homem que compreende a grandeza do Criador e a pequenez que somos ainda como espíritos errantes nessa caminhada. E uma dessas características desse homem é que ele tem a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, mesmo diante de todas as dificuldades e os problemas. Sabe que sem a sua permissão do Pai maior, nada acontece sem que lhe submete à vontade em todas as coisas. Além dos projetos pessoais, coloca também em suas preces, nas suas orações, um projeto celestial na nossa
caminhada, nessa estrada que percorremos temporariamente nessa orbe do planeta de provas e expiação para os espíritos que estão necessitando desses grandes desafios. A segunda característica, além da fé do Criador, ele tem a fé no futuro. Razão que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tenha plena convicção que estamos nessa grande viagem da alma, passando por alguns estágios nessa estação. A vida é um processo de crescimento e desenvolvimento em todos os seus aspectos: motor, cognitivo, afetivo, emocional, material, mas acima de tudo, espiritual, em que o homem começa a colocar o maior valor para os bens celestes acima desses bens transitórios temporais do mundo material, não desprezando a necessidade e importância que todos temos que os utilizar em prol da nossa sociedade e da humanidade, e não apenas ao nosso bel prazer de satisfazer as nossas necessidades e ao nosso ego. Esse mesmo homem de bem sabe que todos os problemas, todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e ele sabe aceitar sem lamúrias, sem murmurar. Compreende a etapa do processo de um bom aluno que, ao ser submetido a uma prova, tem que passar, entender os seus erros, mas não ficar lamentando e pensando no passado, mas olhando à frente, adiante, ao alto. A nossa escada evolutiva, a escada de Jacó, rumo à perfeição. Querendo novas provas para superar e demonstrar que estamos adquirindo em cada etapa méritos de um homem de bem. Essa mesma alma não costuma alimentar o ódio, nem o rancor, muito menos o desejo de vingança. A exemplo do próprio Jesus, que perdoou e que esquecia as ofensas e só os benefícios se lembra, por saber que perdoando será conforme houver perdoado. É a máxima do Evangelho e do pão nosso, ensinado em todas as escolas cristãs. Esse homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias. Compreende, não concorda, mas ele sabe que também necessita de indulgência ainda. E tem presente que essa sentença de Cristo, lá quando o mestre, o divino Rabi Artiro, pediu para que atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. E ali, naquele momento da mulher, simbolicamente colocada no Evangelho como adúltera, Jesus questionava, não a lei, mas que dentro da lei máxima, não a lei dos homens, não a lei judaica, quem seria capaz de atirar a primeira pedra se estava sem pecado? Iniciou-se um momento de retirada, a começar pelos mais velhos, e por fim, quando não havia mais ninguém, nem Jesus foi capaz de atirar a pedra naquela mulher pecadora. Esse homem de bem, ele não se compraz em buscar os defeitos da lei, nem ainda em evidenciá-los. Evidenciar os erros do próximo, do nosso amigo, dos nossos pais, dos nossos filhos. Evidenciar como se fosse algo mais importante e que nós seríamos simplesmente a vítima. Esse mesmo homem é capaz de estudar suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente
em combatê-las. O homem de bem respeita todos os direitos aos seus semelhantes e das leis da natureza, como quer que seja respeitado os seus. Como é grande as características e o que nos é feito como convite para seguirmos dentro dessa perfeição que todos ainda se encontram distantes. E qual seria a característica dos bons espíritos? E o Evangelho nos traz que ela não contém alegorias, figuras que possam dar falsas interpretações. É bem específica, que a sua essência é a mesma de onde vem toda a força, porque faz o direito à inteligência. Nada tem de misterioso em seus iniciados e não se acha de posse de qualquer segredo oculto ao ignorante, ao vulgo. Pede aos espíritos que incessantemente se iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. E por fim conclui o Evangelho dos Espíritos. O verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, e se esforça para deles se libertar, e sempre consegue quando tem firme a vontade. Assim que poderemos demonstrar que seremos espíritas, não frequentadores de instituições religiosas, não frequentadores de templos, de denominações das mais diversas, mas o verdadeiro espírita, o verdadeiro homem de bem, é o verdadeiro homem que busca, junto com essas ações, ficarmos mais próximos daquele que é o exemplo máximo de benevolência e de amor que a humanidade pôde conhecer em toda a sua história. Será então necessária uma inteligência fora do comum para compreender esse mandamento? A parte essencial existe um certo grau de sensibilidade que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral não anda necessariamente junto a um conhecimento dos homens intelectual a nível de exigências universitária, nível de mestrado, doutorado, como se isso fosse sinônimo de conhecimento e maturidade do senso moral. Independente isso de idade, depende de nível de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento e em sentido especial de um espírito encarnado em evolução. Aliás, os bons exemplos do Evangelho não são ditados nem relatados por aqueles que foram considerados grandiosos a nível da ciência. E todos os nossos mestres, em sua mais pureza, demonstração de amor e bondade, eram homens simples, não ignorantes, mas simples, porque assim, a beleza e a evolução está na simplicidade. O canto dos pássaros, o amanhecer do dia, um pôr do sol, o sorriso sincero da nossa criança e dos nossos filhos, e o abraço fraterno daqueles que tanto amamos e que nos acolhem diante dos problemas e das dificuldades. Pedem aos espíritos que incessantemente iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. Reconhece então esse homem de bem como um verdadeiro espírita. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado dentro dessa nossa jornada material, o outro compreende alguma coisa de melhor, se esforça para se libertar, sempre o consegue quando tem firme vontade. E esse verdadeiro homem de bem é um homem que está em busca da perfeição, não do Criador, mas a perfeição de uma alma tranquila, sincera. O Evangelho faz um convite no final do capítulo sobre cuidar do corpo do espírito. Os espíritos questionaram: e quando podemos cuidar? Como cuidar? Todos querem ser tratados como diamantes, mas nem todos querem ser lapidados. Querem ter um corpo perfeito, mas não querem usar a prática constante
dos exercícios e do cuidado com a alimentação. A ciência fala sobre a epigenética, que não é mais simplesmente a genética, mas que nós temos a capacidade do organismo humano de ativar ou desativar genes, remodelamento da cromatina de acordo com o estilo de vida. E assim, de acordo com o estilo de vida material, podemos melhorar e alterar a parte do nosso corpo de igual maneira, cuidando do corpo, também cuidando do espírito. Mudando não só a forma do corpo físico, mas trabalharmos espiritualmente para mudarmos espiritualmente em jornadas melhores, a fé da certeza de um mundo melhor, de acordo com a nossa mudança vibracional nesse universo, galgando não com premiações, compra de indulgências, cumprimento de promessas, pagando penitências, rogando simplesmente a misericórdia e a benevolência do Pai que já nos perdoou e sempre nos perdoa, mas cumprindo a lei de justiça, de bondade e de caridade. Pestalozzi, aquele que Kardec participou na sua fase inicial da vida, nos seus estudos, ele tratava da educação de maneira integral e desenvolvia na sua escola a prática dos exercícios físicos, de desenvolvimento intelectual e moral. E como professor, como um bom jardineiro de almas, nós também devemos seguir esses princípios. Como um bom provérbio tibetano, diríamos que nós teríamos que falar menos, andar mais, comer a metade e sorrir o dobro. A parábola do semeador nos traz essa convocação, não como um projeto de vida material, mas um projeto espiritual. Na parábola coloca que uma semente foi jogada durante aquela caminhada e que algumas deram frutos, mas ao vir as primeiras tempestades, um sol, essa semente não frutificou. Ali simbolicamente colocando que outras sementes foram jogadas em terra impura, infértil, e essa semente não se vingou. Até que chegou um tempo em que essa semente deu frutos. Assim, na terra material, em que toda a terra, mesmo aquela que não dá fruto no momento, toda a terra é agricultável. Se você oferecer a ela elementos necessários, o sol, a água. E se no passado alguns solos eram considerados impróprios para a agricultura, hoje podemos dizer também que ao infeliz, ao homem perfeito, que hoje poderia-se dizer que é um homem perfeito, que não é um homem que está dando os bons frutos ao universo, esse mesmo homem, hoje e no futuro bem próximo, poderá produzir 100 por 1 em sua alma, na jornada do bem, plantando a semente de justiça, amor e caridade. Se todos nós soubéssemos na mensagem que Chico Xavier deixou, se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho do reto. Jamais iríamos dispersar parte do nosso tempo em coisas desnecessárias para o nosso crescimento espiritual. E por mim, concluindo como Alta de Souza, um verdadeiro homem de bem é que pratica a lei de amor, justiça e caridade. Glorificada seja por onde fores, mão que te faz o sol, o apoio, o ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio, aberta às dores. Mãos generosas, mão que adivinha a mensagem de Cristo em resplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade é o dom que nos emana. Amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada
noutra estrela. Que Deus os abençoe na lei de justiça e de amor e caridade. Fiquem com Deus. Amém.